é mais divertido mexer com vaca que o mercado financeiro. Eu falo isso, pessoal, que eu também gosto de trader e essa parte de mercado, acompanho bastante. Mas se você pensar, a gente começa lá na fazenda com a variedade de milho que nós vamos plantar para fazer uma silagem. Então, você vai pegando todas as variáveis possíveis até chegar na vaca, a quantidade de decisão que o produtor de leite toma é muito grande. E pegando esse gancho, quando você me falou ali da IA generativa, o quanto a gente pode trabalhar com algumas lógicas que o pessoal tem feito hoje, não só com o banco de dados, mas enxergar o tempo que a vaca vai no coxo, se aquilo é o melhor para aquele sistema de produção, se aquela vaca, identificar se ela é dominante ou não no lote, os impactos que isso acontece. A gente hoje com o robô na sala de ordenha, que também é outra coisa que na nossa época eu não tinha isso quando eu fui para a universidade, hoje é comum a gente falar de robô no Brasil, robô para ordenhar vaca. Quais são os melhores horários para aquele animal ir para a sala de ordenha? Isso tudo o banco de dados gera e a IA vai lá e identifica e consegue separar essas informações. Então, a assertividade para nós é muito maior hoje. Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E antes de começar esse episódio, eu quero lembrar vocês do apoio da Momesso, da Agrosol Sementes e da Incotec, que fazem do agro, da agricultura, da agropecuária, o sucesso que o Brasil é hoje. E no episódio de hoje, nós vamos falar de um tema que não é muito comum aqui, mas como eu disse para o Timóteo aqui antes de começar, tem um ouvinte que é pecuarista de leite que vai gostar desse bate-papo. Ações genéticas, sustentabilidade na pecuária de leite do Brasil. O Brasil é o maior produtor em vários setores, vamos ver com o Timóteo Silveira hoje, que é o zootecnista que está aqui com a gente para bater um papo, se na pecuária de leite a gente também está nas cabeceiras aí, né, Timóteo? Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Rogério, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui do Mundo Agro. Espero contribuir bastante aí com a minha visão um pouco da pecuária leiteira nacional e, obviamente, trazendo o que tem de novidade, o que a pecuária de leite está buscando esse ano, que é um ano de bons frutos, vamos dizer assim, bons leites para a pecuária leiteira nacional. Legal, Timóteo. Timóteo, você é zootecnista, né? Com especialização, é especialista na produção de grãos, tem MBA em gestão estratégica, é especialista na raça holandesa, se eu não me engano. E como que surgiu esse gosto aí pela zootecnia e pela pecuária, especificamente pela pecuária de leite? Eu vou, só antes de passar para você, eu estudei lá em Botucatu, na Unesp, e sempre tive muita amizade com o pessoal da zootecnia, né? E a pecuária, embora não foi o ramo que eu segui, mas sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre gostei de genética e melhoramento. Eu vi isso nas plantas e nas raças, isso é muito legal, mais visível do que a gente vê nas plantas. Então eu sempre conversei muito, sempre tive no meio do pessoal e por curiosidade eu fui fazer uma disciplina de bubalinocultura, né? Achei bem interessante. Mas conta pra gente aqui a sua história, não a minha, né? Como é que te levou aí a fazer zootecnia e tornar-se um especialista de renome na pecuária de leite? Cara, eu devo o fato da zootecnia na minha vida à minha mãe, porque eu ia muito para a fazenda, eu morava em Anápolis, Goiás, na época, e eu frequentava meio o agro, e todo final de semana eu ia para um aras, e gostava de cavalo, aquela coisa, e, cara, vou ser veterinário. Minha mãe falou assim, não, você não tem talento para isso, você não é veterinário. Olha isso aqui, olha essa aqui que é a zootecnia e faz a parte administrativa da fazenda, faz as coisas acontecerem. E aquilo ficou na minha cabeça e eu acabei prestando um vestibular só para zootecnia, porque era uma coisa que eu gosto, a parte do agro, mas eu gosto muito mais da parte de administração, da parte de mercado, de marketing, parte de inovação tecnológica. E desde então, esse bichinho da zootecnia me picou naquela época. Eu fui na zootecnia, formei em Viçosa, tenho grandes amigos em Viçosa, e no meio
voltou o bichinho da administração que me picou novamente e eu fiquei nesse mundo. Durante o dia na zootecnia e durante a noite acompanhando um grande professor chamado Robson Zucoloto, da parte de contabilidade rural, professor lá no Espírito Santo hoje, mas era professor em Viçosa, e eu fiquei ali durante 4 anos da minha vida nesse mundo, um pé em cada canoa, vamos dizer. Até que as coisas foram acontecendo e no final acabei voltando mais especificamente para a zootecnia. Fiz um mestrado em zootecnia, depois eu fiz um doutorado recentemente na UFPR aqui no Paraná. Circulei por várias empresas, eu não sei se é interessante falar aqui agora, mas eu passei até pela Fundação Dom Cabral, fiquei 1 ano e pouco na fundação trabalhando com a Áurea e com a Rosilé Milagres na parte de marketing. Atendia a Singenta, atendia as cooperativas do sul do país na área de relacionamento com o associado, planejamento estratégico, e tudo isso mexeu na minha cabeça, até que eu vim parar em Castro, a convite da Universidade Mackenzie, casei com uma holandesa, e eu brinco que eu gosto tanto de gado holandês, que casei com uma holandesa, e fiquei por aqui, e os caminhos foram conduzindo até que eu voltei para a parte de melhoramento genético. Hoje eu sou consultor da Alta Genéticas, também tenho algumas outras atividades relacionadas à consultoria, mas acaba que o meu tempo maior é ligado à parte de genética propriamente dita, né? Bacana, Timóteo, e olha só as coincidências, né? Eu trabalhei por 2 anos aí na consultoria aqui pela universidade, em uma empresa de Anápolis, em Goiás, que é um cidadão muito boa, né? Uma cidade de um clima muito bacana, e recentemente estive aí na sua região, no Paraná, onde conheci as cooperativas, né? E o melhoramento, né, como eu disse, é algo que sempre me chamou a atenção. E a pecuária, a gente sabe que o melhoramento genético é o que trouxe o Brasil para a liderança que ele tem hoje, né? Tanto em qualidade de carne, quanto em qualidade de produção aí de leite. E vou te dizer, eu estive na cooperativa Batavo, Frisia, e no evento que eu estava, dava para ver uma caldeira soltando vapor. Eu falei, nossa, o que é aquilo daquele tamanho? Ele falou, professor, isso aí é só área de processamento de leite. Eu falei, meu Deus, tudo isso, né? Eu falei, gigante, né? Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, Timóteo, trazendo a sua experiência aí, e você fez bem de fazer a zootecnia. É um curso muito importante que tem trazido bons frutos aí para o Brasil. Antes de começar a gravar, eu falei para você, quando eu estava na faculdade, vou entregar a minha idade aqui, de 98 a 2002, os pecuaristas que produziam leite, eu lembro que sofriam muito, né? Era um preço pago muito baixo, um custo muito alto de produção. E não sei se naquela época a genética não era tão boa quanto hoje, também era difícil de você extrair um volume grande, né, de eficiência com a genética que se tinha. E aí eu pergunto para você hoje, esses desafios ainda continuam, Timóteo? O que mudou de lá, do século passado para cá, né? Olha, a gente teve um avanço muito grande genético do século passado para cá, né? Eu acho que o principal avanço, quando eu falo da parte genética, e a gente tem dados muito interessantes, isso do CDCB, que é o órgão lá nos Estados Unidos, que controla, é um conselho que controla essa parte genômica, vamos dizer, que é a genética. Lá o banco de dados americano é o banco de dados mais robusto no mundo, que tem controles leiteiros e controles fenotípicos da raça holandesa. A raça holandesa é a raça que tem maior quantidade de dados de produção de leite e de composição fenotípica, que quando a gente está olhando os animais, né, a gente faz essa avaliação, essa classificação desses animais. Eu vou explicar um pouquinho o que seria isso para o pessoal entender. E de lá para cá, com o advento do genoma, que é nada mais que a gente identificar nos animais qual é o sequenciamento genético, e pela produção de leite e pelas classificações morfológicas e pela quantidade de dados que nós temos hoje de saúde, entendemos todo esse processo, a gente consegue estimar se aquela bezerra nascida hoje, qual que é o genoma dela, ou seja, qual é a previsão de produção de leite dela quando ela ficar adulta, e já selecionar aquelas melhores do que eu tenho para o meu sistema de produção, para aquele meu objetivo de seleção, selecionar as que eu quero e continuar aqueles touros ou aqueles touros que já são também, obviamente, como é que seleciona uma bezerra, a gente já seleciona os touros. Então, o progresso genético é muito grande.
Caramba. Eu consigo avançar o que eu demorava anos. Vou pegar um exemplo aqui, né? Naquela época, antes dos anos 2000, eu precisava de um tourinho nascido agora, de uma vaca que já tem pelo menos 2 anos de vida, então a vaca nascia, eu pegava o bezerro dela, esperava ele estar produzindo sêmen, eu cobria uma vaca, esperava aquela filha desse bezerro entrar em produção de leite, ou seja, então eu pegava um bezerro, demorava 1 ano para 1 ano e meio até ele produzir, ou 2 anos, até ele produzir sêmen, esperava mais 2 anos até as filhas dele produzirem, aí já são 4, e fazia uma avaliação genética daquelas filhas para entender, ou seja, eu gastava 4 anos, no mínimo, para ter uma avaliação de um bezerro. Agora, com o genoma, o bezerro nasceu, eu já sei se aquele bezerro ele tem um potencial de alta produção ou não. Estou falando só do lado do touro, né? Agora, quando eu vou pro lado das fêmeas, é a mesma lógica. Eu tenho também, ao invés de eu esperar aquela fêmea produzir leite e eu separar ela no meu rebanho, eu consigo pegar ela bezerra e já separar. Esse é um grande avanço que nós tivemos na área de genética. Timóteo, isso me deixa fascinado, porque hoje, trabalhando com inteligência de dados, a predição é a chave do negócio. Só que a predição, muitas vezes, ela é feita com o histórico que você tem. Então, eu acompanhei, quando estava na faculdade, um pouquinho o grupo de pesquisa que trabalhou no genoma da cana. Foram 8 anos, 9 anos para poder sequenciar o genoma da cana. Então, hoje, na parte animal, você já tem esses mapeamentos e isso, você acessa um banco e você, através desse banco, você faz as comparações e com isso você consegue prever? Só para você detalhar um pouquinho mais para a gente? Sim. A gente tem, o que acontece é que, vamos pegar a raça holandesa nos Estados Unidos, né, que é o maior banco de dados hoje. Eles têm dados de produção de leite de vacas desde 1920. Existe histórico anteriores, sabe? Então, assim, a gente pode pegar aí a própria Castrolanda, quando chegaram os holandeses no Brasil em 1950, a Castrolanda vai fazer 75 anos ano que vem, então, em 1951, eles começaram o controle leiteiro aqui em Castro. Olha aí. Você tem uma ideia. A raça holandesa no Brasil, nos seus 80 anos, tem esse histórico de produção de leite. Então, o controle leiteiro na raça é mais de 100 anos de controle leiteiro. Então, você tem esse banco de dados todo de produção e quando você começa a sequenciar, você começa a prever, você já sabe quais bases, né, quais são os pares de bases, a gente dá sopa de letrinha que gera aquela informação de predição de produção. Então, todo esse relacionamento dentro desse banco de dados hoje, e quanto mais animais são genotipados no Brasil, enviados esse genoma para os Estados Unidos, enviados também para a Embrapa aqui no Brasil hoje, a gente começa a ter uma predição melhor dessa produção de leite. Então, hoje o nível de acerto, que antigamente era 30%, 35%, e a gente esperava, antigamente o pessoal fala de desafio genético. Vamos fazer um desafio genético, um touro que acabou de nascer, e a gente não sabe bem, mas a gente sabe que ele é filho de um touro bom, com uma vaca boa, vamos experimentar ele. Hoje o nosso desafio genético, que anteriormente era um chute, né, vamos falar assim, hoje a gente está falando de 80%, 85% de confiabilidade. É o desafio? Né, não é o 100%, mas... É uma evolução de 30%, 35% para 85%, só o ganho de tempo que você tem nisso, né? A gente sabe, na agricultura eu ficava bravo com o pessoal da fitopatologia, porque ele inoculava um fungo, em 3 dias ele avaliava. A gente precisava plantar, esperar 3 meses, aí na pecuária você tem que esperar 9 meses, 1 ano, 4 anos para as coisas acontecerem. Então, como o desenvolvimento, né? Nessa fase que eu estava na graduação, a biotecnologia estava muito em alta, né? Lembro da... transgenia, ovelha Dolly, aquelas coisas, e hoje a gente vê isso na realidade. Bom, a gente viu na pandemia as 2 pesquisadoras da USP sequenciando o genoma do Covid em 48 horas. Né? Então, exato. Só que não basta você gerar o dado. Eu acho que a sacada de tudo, é lógico, a ciência de base que nos trouxe a possibilidade de sequenciar e gerar esse dado, fantástico, foi o pontapé inicial. Agora, e aí você... trabalha bastante com inovação, imagina o que não deve estar passando na sua cabeça com essas inteligências generativas, que eu falo que não é só chat GPT, para você poder fazer essas predições. Então, é pegar esses dados, consolidar esses dados e trabalhar eles nas predições, né?
Então, a Isso. análise do dado hoje é mais importante do que a geração dele. Não que o dado gerado não seja importante, precisa ser um dado real e bem captado, né, Timóteo? Exato, e se a gente for para... Existem diferentes tipos, produtores com diferentes sistemas. É mais divertido mexer com vaca que o mercado financeiro. Eu falo isso, pessoal, que eu também gosto de trader e essa parte de mercado, acompanho bastante. Mas se você pensar, a gente começa lá na fazenda com a variedade de milho que nós vamos plantar para fazer uma silagem. Então você vai pegando todas as variáveis possíveis até chegar na vaca, a quantidade de decisão que o produtor de leite toma é muito grande. E pegando esse gancho, quando você me falou ali da IA generativa, o quanto a gente pode trabalhar com algumas lógicas que o pessoal tem feito hoje, não só com o banco de dados, mas enxergar o tempo que a vaca vai no coxo, se aquilo é o melhor para aquele sistema de produção, se aquela vaca, identificar se era dominante ou não no lote, os impactos que isso acontece. A gente hoje com o robô na sala de ordenha, que também é outra coisa que na nossa época eu não tinha isso quando eu fui para a universidade, hoje é comum a gente falar de robô no Brasil, robô para ordenhar a vaca. Quais são os melhores horários para aquele animal ir para a sala de ordenha? Isso tudo o banco de dados gera e a IA vai lá e identifica e consegue separar essas informações. Então, a assertividade para nós é muito maior hoje. Que legal. Bom, isso é notório. Olha, todo mundo que está com a gente aqui, seja no YouTube, no Spotify, todos os nossos ouvintes já perceberam que nos últimos 10 episódios, a tecnologia de avanço com recursos de inteligência artificial já é realidade em todos os setores. Numa conversa que eu tive, nós descobrimos que a Amazon hoje, antes eles vendiam para entregar, né, Timóteo? Hoje eles estão fazendo ao contrário. Você chega na sua casa, tem uma televisão lá na porta. E aí tá escrito assim, ó, a gente percebeu que você comprou uma TV há 6 anos, já mudou. Então tá aqui, se você quiser pagar é dessa forma. Se não quiser, avisa a gente, amanhã às 10 horas a gente retira, né? Isso tudo com o uso, né, de análise de dados. E o mais incrível, 70% de conversão de algo que você não queria comprar e foi entregue na sua casa. Quem tem filho, eles mandam fralda, né? Quem tem cachorro, eles mandam ração. Então, e eu sou um cara que não tenho medo de entregar a minha rotina para ninguém. Qualquer lugar que eu chego, quer compartilhar os seus dados? Eu falo, quero. Porque eu tô vendo o dia que eu vou chegar no restaurante, o prato que eu vou pedir já vai estar lá, me esperando de tanto conhecer a minha rotina, né? Então, esse é o primeiro ponto, acho, da nossa conversa. A inovação, nós já passamos do digital, né? Hoje nós estamos no machine learning, na internet das coisas, na conectividade acima de tudo. Mas vamos lá. Timóteo, não sei se você consegue passar para nós aí uma perspectiva de números, né? O que é, antes da gente entrar nas raças específicas, o que é a pecuária de leite em números, em tamanho hoje no Brasil? Eu fiquei surpreso de ver isso, né? Quanto mais ou menos o Brasil produz, em que ranking que a gente está aí no mundo, né? Quais são os estados aí que podem ter destaque aí nessa produção? Esse é legal quando a gente vai falar de mercado e de números, porque tem os números oficiais, os extraoficiais e os que a gente imagina, né? E o que a gente pode pegar aí dos últimos anos é que o Brasil ele tem uma posição, até vou pegar o saudoso professor Zequinha da UFA, que é um professor fantástico da área de nutrição, o Kiko também, e eles falam o seguinte, a gente tem que tomar vergonha na cara porque a gente está perdendo para os chineses na produção de leite. A gente está em terceiro lugar, mas a gente já está caminhando para passar. E o que atrapalha muito a gente nesse Brasil, quando a gente fala da produção de leite, é essa informalidade e esse banco de dados que a gente não tem a certeza ainda da produção, do mercado. Então, hoje a gente pensa, o quanto que o Brasil realmente produz? O que está pelo IBGE é uma coisa, o que a gente sabe que o Brasil realmente produz é outra, e a média por vaca, a gente sabe que é muito maior do que está dito no IBGE. Assim, eu pego o Paraná, por exemplo, a região de Castro, Carambeí, né, e a Capal, né, o PU. Nós produzimos aqui nessa região mais de 2 milhões de litros de leite dia. Com uma média, se eu pegar a média vaca, nós estamos falando de média de 32, 33, média
de todas as fazendas. Nós temos fazendas que nós visitamos aqui com 44 de média, com 4% de gordura, e é um desafio, e eles estão produzindo tudo isso, e a gente fala assim, aonde que nós vamos parar com essa produção aqui, que cada dia cresce mais? E aí, do outro lado, a gente pega o IBGE e o Ministério da Agricultura falando para nós que nós produzimos 9,5 litros vaca dia no Brasil. Esse era o número que eu tinha em mente aí, que da época de faculdade, né? É isso aí, não mudou muito. Então, o que a gente fala, quais são os reais números da pecuária leiteira? O que o censo nos traz? O censo nos traz um número. E a gente está aí no ranking mundial como o terceiro maior produtor de leite no mundo. Mas a gente sabe que muito disso é da informalidade que tem no leite brasileiro. A gente conseguir avançar um pouco mais, a gente vai estar entre o segundo maior produtor, com certeza, se a gente tiver dados e se a gente continuar o avanço que o Brasil tem hoje. O Brasil está avançando muito, a gente vê a associação do holandês registrando mais animais, eles fecharam esse ano passado com 80 mil registros, a associação do Girolando crescendo muito, e o empenho do Brasil hoje em estar cada vez mais investindo em genética. Isso tem mostrado que o Brasil tem capacidade de produzir muito mais leite. Eu pegando os 3 estados do sul, o Castro é a maior produtora como cidade, mas os 3 estados do sul acabam sobressaindo, mas Minas Gerais ainda é o berço do leite, o queijo mineiro, o pão de queijo, tudo do queijo está lá. E talvez a gente aumentando mais a formalização, né, a gente consegue ter uma medida melhor de produção do Brasil. Muito bacana. É bom saber isso. Eu vou te dizer uma coisa, o orgulho de estar no Brasil, ser brasileiro e ver isso, né? Eu só digo que precisavam atrapalhar um pouco menos o produtor, né? Porque ninguém segura esse país não, e isso mostra o quanto que os outros países temem o Brasil, liderando vários setores aí em produção, com sustentabilidade, com preservação. O episódio da semana passada, ou retrasada, nós gravamos com o Renato Rodrigues, que fala sobre o mercado de créditos de carbono, né? Poxa, os caras estão usando pó de rocha como crédito de carbono, uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Então é isso. Timóteo, antes da gente falar mais da questão da genômica aí, você falou profissionalizar. Quando eu tenho um setor pujante que cresce, eu imagino que no entorno dele existem vários interlocutores que trabalham para isso. A pesquisa, desenvolvimento das universidades, o centro de pesquisa é fundamental para gerar evolução, mas a gente só gera essa evolução se tiver uma demanda do mercado, do produtor. E como que funciona hoje essa assessoria? E as cooperativas têm me mostrado, como eu disse, eu tive aí Castrolanda, Batavo, Frisia, né, Agrária, Capal, é algo fantástico. Eu fiquei abismado de ver como elas trabalham integradas, né, intercooperação. Hoje existe um trabalho de educação, né, eu gravei aí outro dia com um cara que dá curso de peão, né, para você ser capataz, se voltar aí você vai ouvir. Então, como funciona esse suporte ao produtor, ao pecuarista hoje? Porque você lidera um programa de genômica, né? Como que isso chega até o produtor? Como que essa transferência de tecnologia para que o produtor possa realmente produzir? Isso é interessante falar porque a gente pega todos os desafios que tem na cadeia, né? Vamos pegar assim, igual eu comentei, a gente tem lá desde a silagem, o que eles vão plantar, quais medicamentos. Aqui em Castrolanda, eu moro em Castro e a família é associada a Castrolanda, vivo intensamente esse universo das cooperativas e a gente vê um apoio da cooperativa, principalmente, em todos os elos da cadeia que envolve o produtor de leite. Isso é uma demanda que hoje as empresas que dão suporte, as empresas de insumo, elas também têm que fazer esse diferencial, elas têm que trazer um pouco a mais de conhecimento, fazer um pouco mais de serviço para se diferenciar, e elas também estão trazendo isso. Então, se eu pegar silagem, quais são os melhores híbridos para eu plantar? Então, desde a escolha, através de um projeto da Fundação ABC aqui na região, que seleciona quais são os melhores híbridos para a região, que trazem melhor retorno para a produção de leite, o melhor ponto de corte, o melhor ponto de silagem. Depois eu tenho todos os profissionais dando assessoria na parte de nutrição.
E aí, quando eu vou extrapolar agora para o mundo genética, entram no Brasil por ano 480 novos touros, novos materiais genéticos, dados da associação. Mais de um por dia. Exato. Dados da associação de holandês, isso só do holandês, sem contar o resto, sem contar os touros que estão no Brasil, que são da pecuária tropical, que a gente chama, né, que são girolando e os giros, que fazem todo esse mundo acontecer. E aí, Rogério, você imagina que para cada touro nós temos, em média, 30 características para selecionar. Nossa. 30 vezes 400 que entram aí, pelo amor de Deus. E aí você vai aumentando e você vai tendo o volume. Então, a forma que hoje as cooperativas têm, os profissionais do agro têm de se comunicar com o produtor, tem que ser muito assertiva, porque ele pode dar um tiro muito fora do planejamento dele ou muito dentro. Entendi. E o que eu vejo, o diferencial na região aqui, é essa proximidade e esse acesso do produtor aos técnicos, traz ele mais para perto da gestão. Porque, na verdade, todos esses processos de decisão acabam indo dentro do plano que o produtor tem, do projeto que ele tem para a produção dele, custo, receita, aí acaba entrando tudo no geral. Esse eu acho que é um diferencial para nós aqui hoje, e esse profissionalismo tem desde o Senar tentando e fazendo isso acontecer, não só tentando, mas o Senar no Brasil hoje é um ponto que leva conhecimento para o pequeno. Tem muitos projetos do Senar ao longo do Brasil levando conhecimento. A internet traz muito isso. Então hoje você segue, o Instagram trouxe muita gente para a mídia, muitas fazendas, e você consegue hoje saber o que essas fazendas de renome estão fazendo, consegue aprender com eles. Igual o podcast aí seu, que o Mundo Agro tem trazido muito conhecimento, e espero que esses sejam as formas de a gente alcançar todos os produtores no Brasil, para o Brasil produzir mais. E a gente precisa fazer isso, né? A cadeia, como você disse lá no começo, ela tem que ser integrada. Eu tive acesso, assim, comecei a entender o que eram as cooperativas e como funcionava, por incrível que pareça, atendendo uma cooperativa lá de Rondônia, né? A Copama, muito pequena, 150 cooperados, acho que 60% de agricultura, o resto pecuária, mas eu vi como isso é importante, porque você consegue difundir, fazer uma boa transferência de tecnologia, trabalhando de forma integrada, né? E na cadeia do leite, pelo que eu vi, não é diferente. Em termos de raças, Timóteo, o Brasil, acho que a raça Nelore, né, em termos de gado, e eu não vou me aprofundar porque eu não sou especialista, aí você vai me corrigindo, mas eu sempre ouvi falar que a raça holandesa era a raça que mais produzia leite, né, e isso se consolidou. E você é um especialista nessa raça, e ela tem um papel fundamental na produção de leite no Brasil. Só que aí eu lhe pergunto, né? Essas raças europeias, elas têm uma boa adaptação ainda hoje às nossas condições? Por quê? Eu já vi dentro de fazenda animal sangrando no nariz e fiquei assustado, e aí o veterinário falou: Rogério, isso é o calor. Como ela precisa trocar calor, pode ocorrer essa vasodilatação e ocorrer isso. A gente ainda tem, né, essa predominância da raça holandesa, e houve algum trabalho para adaptar ela a essas condições climáticas, ou aí entra o papel fundamental do zootecnista, trabalhando com a condição, o ambiente dando condição para o animal? São várias perguntas numa só, você escolhe aí por que lado você quer começar, Timóteo? Tá bom, eu acho bem interessante essa pergunta, porque pegando o lado passado, a gente até aqui em Castrolanda, um dos livros históricos da Castrolanda fala que quando eles trouxeram o holandês no navio, eles chegaram e eles viram como que era o ambiente aqui, eles falaram assim: ixi, será que vamos cruzar com os animais nativos para a gente conseguir manter eles, ou vamos tentar escolher as melhores para se adaptar e vamos montar o nosso sistema? Que é o sistema lá da Holanda, obviamente, né? E o que a gente entende é que em algumas regiões os desafios climáticos são grandes. Então, a gente colocar uma holandesa no Nordeste, fui numa fazenda em Pernambuco, um adendo aqui, que
eu falo, o sistema de produção dele, uma holandesa não sobreviveria. Porque era um sistema no campo, que é a Agreste, com palma forrageira adicionada e, assim, totalmente solto, a vaca tinha que andar vários quilômetros e os animais ainda produziam 14 litros por dia. Eu falei assim, cara, vocês são os heróis nesse sistema. E quando eu venho para um sistema mais intensivo, em que eu consigo fechar os meus animais, faço no freestyle, consigo trazer condições ambientais, vamos falar assim, para esse animal com uma dieta já mais balanceada, aí sim eu tenho animais produzindo 50, 60, e aí não se justifica ali o animal da raça holandesa nesse sistema, porque ela vai realmente trazer todo o seu potencial genético e vai produzir muito. Então, o animal holandês hoje no Brasil, ele já está adaptado? Já se avançou muito do que a gente teria muito receio no passado. Mas os produtores também avançaram muito em trazer sistemas mais modernos, com instalações mais modernas, com climatização, a gente vê aí o pessoal investindo muito em conforto térmico, conforto para o animal, e isso traz bastante retorno. Expressa todo o potencial genético daquele animal. Então, o que eu vejo, os dois aspectos, os animais foram se adaptando, porque nós trouxemos animais e as linhagens que foram mais adaptadas ao sul foram se permanecendo. Então, até um ponto de discussão com a Embrapa, no projeto Genoma Brasil, do Genoma Nacional, é identificar no banco de dados da raça holandesa no Brasil esses touros ou esses animais que mais se adaptaram. A nossa realidade aqui, nosso clima, as nossas variedades de milho, o nosso sistema de manejo, que vieram, a gente traz muito touro dos Estados Unidos, principalmente, a maior importação de genética do Brasil é americana, e quando a gente traz esses de lá, a gente tem essa visão. Né, tem essa real visão que algumas famílias permanecem mais, outras menos. Então, já tem uma adaptação. Outra evolução genética que a gente vê, Rogério, e é um estudo também da Embrapa aqui, já é um estudo na Flórida, em Porto Rico, que é o holandês de pelo slick, que é o pelo curto, e você conseguir fazer essa mutação gênica, ou essa edição gênica, que é o nome correto, editar geneticamente o holandês para ter o holandês com pelo curto. Exatamente, melhora a condição térmica. Eu posso ter um holandês no Nordeste, no sol a pino, comendo palma forrageira, andando tudo aquele matagal lá, andando para cima e para baixo no Agreste, produzindo 20, 25 litros de leite. Que é o que um pé duro curraleiro consegue produzir lá e sem comer nada. Então, você vê que a própria seleção genética daqueles animais que vierem, se nós enxergarmos hoje o curraleiro, né, um gado adaptado lá do Nordeste, o sertão nordestino, e olhar uma gercinha, você vê a mesma. Você vê a mesma praticamente, só que veio melhorando e selecionando e virou uma raça nova, uma raça totalmente produzida no Brasil, que é o do sertanejo lá, que é o pé duro curraleiro, e depois foram outras raças, Buzerá, Cindy, que foram adaptados para aquela região. Mas o holandês em si já está muito adaptado, já é hoje o maior produtor de leite de sólidos do Brasil. A gente tem uma briga saudável aí com o pessoal da raça Girolando, que eles falam que a raça Girolando produz 80% do leite brasileiro. Eu falo, se pegar os 50% que é holandês do Girolando, o holandês vai produzir mais leite, né? É uma briga saudável com o presidente lá, é muito gente boa. Mas eu fico pensando exatamente nisso. O quanto nós avançamos em termos de produção e a raça cresceu no Brasil assustadoramente. Que bacana. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a manutenção preventiva dos seus equipamentos para tratamento de sementes. Você está fazendo isso de forma correta e regularmente? A manutenção preventiva é crucial
especialmente antes do início da safra. E para te ajudar nisso, a Momesso oferece o serviço de atendimento técnico ao cliente, com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. Eles também têm plantões de dúvidas durante toda a safra, caso você precise. A equipe da Momesso é formada por especialistas em mecânica, elétrica e tratamento de sementes. Manter os seus equipamentos em dia é um dos segredos para garantir a produtividade e a qualidade das suas sementes, além de evitar aquelas paradas chatas para consertos inesperados. Momesso, o futuro você planta hoje. Ô, Timóteo, e quando você disse aí nessa pergunta que eu fiz sobre adaptação, você tocou no ponto de que as tecnologias de ambientalização e eu acredito de produção também cresceram muito. Quando a gente fala em inovação, eu entendo que a palavra inovação é fazer algo que você faz de forma diferente, geralmente tornando mais eficiente. Não necessariamente você precisa de altas tecnologias, mas eu sei que na pecuária de leite, assim como na produção de queijo, existe um processo de automação. Além da automatização, tem automação. Então, foram os primeiros lugares que eu comecei a ver os robôs que faziam carro fazendo ações, né? Girar o queijo lá na Itália para tornar o queijo parmesão, né? De forma, o cara não precisa subir na escada. E também a gente vê as ordenhadeiras, né, com robôs automatizados, fazendo limpeza dos tetos e toda a avaliação. Isso contribuiu muito para o processo. E em que ponto a gente está nessas inovações? A gente já tem um controle hoje em que o produtor ele consegue ver através de um Power BI, de um dashboard, como é que está a temperatura, quantas vacas passaram pelo dia, pela ordenha, qual era o peso dela, quanto saiu de leite, se a porcentagem de gordura está se mantendo. A gente já está nesse nível na pecuária de leite? Eu tive a oportunidade, a convite de uma empresa de ordenhadeira, a GEA, para estar na Alemanha em 2016. E foi meu primeiro contato, vai fazer 10 anos isso, meu primeiro contato com uma fazenda com 120 vacas e só tinha uma pessoa. Já disse tudo. E era tudo automatizado. Então, a sala de ordenha tirava leite da vaca e essa fazenda ela tinha um selo holandês, um selo de certificação do governo que atestava que dava toda a condição como se a vaca tivesse ambiente natural, porque a vaca ia a hora que ela quisesse para tirar leite. Então, ela tá indo sozinha lá. A comida, ela ia a hora que ela quisesse, porque era um vagão que distribuía comida várias vezes ao dia, então você tinha comida fresca várias vezes ao dia, então não dependia da pessoa para colocar comida ou empurrar comida só na hora que a pessoa está ali. E toda a gestão da fazenda era com dashboard. Então o produtor, que era o dono da fazenda, para não ser pego como um mentiroso, era ele o filho, né? O filho tocava a suinocultura com 1.200 na terminação e mais a lavoura, e o pai tocava a leiteria. Olha. E no final de semana, um cobria o outro. O pai ia domingo, gostava de ir na igreja, e o filho trabalhava. E no sábado, o filho saía para andar de moto. Então, 2 pessoas tocavam a produção da fazenda como um todo, a produção de lavoura, tudo. E no Brasil, como é que nós estamos? Hoje, nós temos desde dashboard para genética, nós temos os dashboards que nós fazemos para os nossos clientes para genética. Eu tenho dashboards que eu produzo para eles, com essa produção de leite. Temos dashboards para ele ver a gestão de compras na cooperativa. Então, hoje, na tecnologia que nós temos, já está... Quem não está nessa hoje ficou para trás, né? E a produção de leite a gente vê pelo quarto no robô. Você sabe qual quarto está produzindo mais? Tem uma fazenda aqui em Castro que recém colocou 4 robôs e o produtor me falava assim, hoje a estimativa do robô, ele já sabe quanto que vai produzir por quarto. Olha. Então não é só essa vaca vai produzir 20, não, ela vai produzir nos tetos da frente, num teto ela vai produzir 3, no outro 7, já deu 10. E atrás cada um 5. Puxa. Então ela sabe... Isso é fantástico e a gente não pode ficar para trás nesse ponto, né? Eu acho que você mostrar para quem critica que
a agropecuária atingiu um nível de maturidade tão alto ao ponto de uma fazenda como essa que você visitou em 2016 tinha uma certificação de conforto animal que se assemelhava à condição natural dela, né? E eu acho legal relembrar, porque tudo que a gente tem, né, Timóteo, a gente deve ao lugar que a gente estudou. E na agronomia a gente vê um pouquinho de ruminantes, não ruminantes, mas eu lembro do meu professor de ruminante, levou a gente numa fazenda em Botucatu, e nós estávamos passando, né, pelo lugar onde os animais caminhavam, e tinha um coxo. E ele mostrou para todo mundo, falou, qual que é o erro nesse coxo aqui? Qual que é o defeito dele? E todo mundo começou a olhar, não, porque é de cimento, tá com a malasca quebrada. Ele falou, tá vazio. Coxo não pode estar vazio, tem que estar o dia inteiro com comida disponível, que você não sabe a hora que o animal vai ter fome, né? Outra coisa que eu aprendi recentemente, o podcast me dá essa oportunidade de conversar com pessoas como você e aprender. O animal quer água limpa. Ninguém gosta de tomar água suja. Então, uma água limpa aumenta o rendimento em 5% de ganho de peso no dia. Imagina para leite, então. Então, são coisas simples, que é o básico bem feito, mas, ao mesmo tempo, aliadas às inovações tecnológicas, né? Então, a gente precisa ter esses sistemas que estão sendo desenvolvidos trabalhando ao nosso favor. E aí, reflete nisso, falou, o pai e o filho tocam 150 cabeças de gado e 1.000 e não sei quantos porcos em terminação, os dois sozinhos ainda se divertindo no final de semana. Eu tenho um produtor que a gente acompanha bastante no Rio Grande do Sul, ele fala, hoje eu posso ir, tem um sistema com robô, final de semana eu posso ir para missa e sem horário de voltar, porque eu não tenho que ordenhar a vaca. Então, eu acho que a modernização também traz esse conforto para o produtor. Além da gente estar trazendo o melhor para a vaca, a gente traz esse conforto para o produtor. Então, quando a gente pega, fala assim, a Índia é a maior produtora de leite no mundo. Vamos colocar, porque tem muita vaca, muito leite, a vaca é sagrada e etc, né? Mas eles estão tudo espalhado lá, tem um controle. Extensivíssimo, né? Então, assim, eles têm a sua cultura, né? E o produtor de leite, ele está trazendo aquele animal para dentro de um lugar fechado, vamos falar assim, e está dando a mesma condição, ou condição melhor do que aquela vaca lá que tivesse solta, sagrada e etc. Então, eu acho que uma coisa que eu falo quando a gente vai discutir isso com o pessoal do meio urbano, vamos falar assim, né, em São Paulo, por exemplo, que não sabe que o leite, né, como é que é todo o processo, é a mesma coisa que a gente chegar lá, eu estou colocando uma vaca para morar no Alphaville, com o melhor nutricionista, né, pega o melhor nutricionista do Instagram aí, é o nutricionista da vaca. Pega o melhor conforto, é o cara que cuida do conforto da vaca. E aí, na hora que ela vai trabalhar, ela tem um coaching lá para tirar a ordenha. O melhor coaching do Brasil tá lá tirando a ordenha dela, porque o cara que tá no fosso tem que ser o melhor, porque senão ele vai estragar a vaca também com o melhor que tem. Então, o produtor de leite, ele quer dar o melhor para a vaca, porque quanto ele dá o melhor para ela, mais leite ela dá e mais isso retorna para ele financeiramente. Essa é a sustentabilidade no agro. É isso aí. E essa inovação, ela depende disso, né? A produção depende dessa inovação. A gente tem que trabalhar dessa forma. E eu fico feliz de ver como tudo tem crescido e com pessoas que gostam do que estão fazendo, né? Então, não tem segredo quando você faz com gosto as coisas. E o produtor, ele só quer produzir. As coisas evoluem, o produtor está tendo melhor qualidade de vida hoje, Timóteo, né? Porque eu lembro quando eu ia para o Rio Grande do Sul, na família da minha esposa, e eles falavam que, tem que acordar 3h30, 4 horas da manhã para tirar leite, né? O próprio Rogério Matsuda, que está ouvindo a gente aqui de São Paulo, eu brinquei com ele, eu falei, ele falou, Rogério, hoje a gente não precisa mais acordar cedo, não. Dá para fazer tudo certinho, dá para viver uma vida saudável também e não se acabar. E ainda mais produzindo um produto de alta qualidade como esse. O leite, assim, é um alimento completo, né? Um colóide lá que a gente não consegue ver todas as estruturas que estão lá dentro. A produção de gordura saudável, algo que faz bem, principalmente quem gosta de uma manteiga como eu. E aí a gente vê todo esse trabalho por trás, você mostrando que você começou falando que você tinha predição na seleção com base em estudos genômicos
e com mapeamento e inteligência trabalhando para isso. E hoje tem um robô que escaneia a teta da vaca, diz qual dos tetos vai produzir, quanto vai produzir, o robô encaixa direitinho, tira o leite e ela faz isso sozinha, indo voluntariamente à ordenha. Então eu acho que a gente atingiu um nível de maturidade aí para que quem está nos ouvindo que realmente bata a palma. Tiagão, bota uma palma aí para os pecuaristas de leite aí, que vale a pena isso, né, Timóteo? O pecuarista de leite, ele passou daquele tempo de ser um herói que trabalha 365, eu brinco com o pessoal da nossa equipe, né, e tem muita gente do corte trabalhando junto com a gente, Eu falo assim, cara, o pecuarista de leite, tudo que ele queria é ser igual um pecuarista de corte, né? Porque ele tem aquela visão que o pecuarista de leite trabalha 365 dias, sábado, feriado, Natal, acorda cedo e tal. E isso, com a evolução, nós estamos tendo alguns que estão mudando isso, estão diminuindo essa escravidão, vamos falar assim, né? E tem melhorado a produção do produtor. Então, o pecuarista de leite hoje no Brasil vai a passos largos modernizando, produzindo mais, sendo mais eficiente e dando qualidade de vida para os produtores de leite. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Timóteo, queria ficar mais tempo conversando com você. Eu não vi o tempo passar, literalmente, né? E quando é um assunto a qual eu não estou diretamente ligado, eu fico muito curioso e vejo como as coisas são muito parecidas. Eu convidei o professor Ângelo, que foi professor aqui na UFMT, hoje é na UFR, Federal de Rondonópolis. Ele tem um projeto muito bacana que usa inteligência artificial e câmeras para fazer mapeamento de carcaça. E quando eu comecei a conversar com ele, eu vi que o processo, a gestão da produção na pecuária de corte é exatamente idêntico ao processo de produção de sementes. As etapas são as mesmas, com uma matéria-prima diferente. Então, o agro traz tudo que tem de inovação para dentro, né? Então, Timóteo, mas diz para a gente aqui, né? Fala um pouquinho sobre a associação, que é a ABCBRH, a qual você já foi superintendente, e também fala do seu atual projeto aí, de assessoria que você tem. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Legal, Rogério. A ABCBRH é a Associação Brasileira de Criadores de Gado Holandês. Tive o prazer de ser superintendente por um período e é quem dedica para cuidar da raça holandesa no Brasil. Então, ela está distribuída com as suas filiadas em todo o Brasil, com projetos de registro, controle leiteiro e classificação morfológica, para montar o banco de dados e trabalhar junto com a Embrapa nessa parte genômica. E depois de um período lá, eu recebi um convite para compor aí o time da Alta Genetics, que é a líder no Brasil hoje em genética, tanto para gado de leite quanto para gado de corte, principalmente gado de corte. Hoje a Alta, a líder em gado de corte disparada, e a líder em gado de leite market share também. E isso traz a gente dentro de um grupo mundial focados em trazer o melhor para os produtores. Quem consegue me encontrar, eu tenho o meu Instagram aí, Leite em Números, também no LinkedIn, Timóteo Silveira, em que eu tento trazer um pouco mais de números de leite para os produtores e informações técnicas sobre vaca, sobre leite, tudo que tem de mais novo aí no mercado. A ideia é que o Leite em Números traga um pouco mais disso. Muito mais coisas, muitos planos pela frente ainda, viu, Rogério? Estou entrando aqui para ver, Leite em Números. Aproveita aí para seguir o Timóteo, tá? E pode mandar mensagem para ele, que aí ele vai passando as orientações aí no que ele pode atender vocês. E é interessante saber que a Alta Genetics é uma líder aí, tem não só no Brasil, mas no mundo. Essa gestão, Timóteo, diz para mim. A Alta Genetics é uma empresa do Grupo Urus. Ela hoje é talvez a única central que tem até na China, uma central com touros lá produzindo, etc. E a grande fortaleza, o dono é produtor de leite, a gente respira leite, a gente respira genética,
e a gente está para atender todos os produtores do Brasil, tanto na área de leite quanto na área de corte. Fica lá em Uberaba, a sede no Brasil, a sede mundial é em Madison, e a gente teve aí recentemente a alegria de ter aqui, inclusive no Brasil, visitando todo o time dos Estados Unidos, conhecendo aqui a nossa realidade e elogiando os nossos produtores de leite do Brasil. Porque quem vê de fora não sabe a potência que nós temos aqui, né, Rogério? Exato, eles vêm toda hora para cá, a gente recebe muita gente aqui dos Estados Unidos, da Europa também, enquanto tá nevando lá, eles vêm para cá ver como a gente está produzindo. Mas que bacana, Timóteo, muito obrigado. Nesse dia de gravação aqui, o Timóteo tem 281 seguidores, pelo menos para 3.000 ele precisa chegar depois desse episódio, vamos seguir ele aí, vou fazer esse desafio para vocês. Tá bom, Timóteo? Muito obrigado. A sua forma de trazer as informações é muito leve. Tenho certeza que quem ficou com a gente até agora aprendeu muito do que não sabia. Quem já era da área de pecuária, com certeza trouxe aí informações que vão ajudar eles produzirem aí, na parte de leite, principalmente, cada vez melhor. Tem aqui o Mundo Agro Podcast como um meio de comunicação. Eu gosto de dizer, quando vem alguma novidade, algum spoiler, liga pra gente, liga pra Tati e vem falar em primeira mão aqui. A gente faz questão de fazer essa divulgação. Muito obrigado, viu, Timóteo? Obrigado, Rogério. Obrigado pelo time do Mundo Agro, pelo convite de estar aqui com vocês. Legal, muito bacana. E você que ficou com a gente até agora, sabe que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Vou ali agora tomar 1 litro de leite, né? Um copo de leite, litro não, tomar um copo de leite bem geladinho, que é gostoso. Desde pequeno nunca deixei de tomar leite, tá bom? Valeu, Timóteo, forte abraço para você. Um abraço, obrigado. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.